Olá, seja bem-vindo. Vamos iniciar mais uma aula então. Bom, eu deixei aqui também para que você possa estudar, validar, né, os seus conceitos iniciais, 3 páginas aqui no material didático que você está recebendo, com uma série de terminologias, definições, terminologias e conceitos, na verdade, para que você possa verificar se você conhece todos os conceitos aqui, se você sabe o que é calor, se você sabe o que é fluxo de calor, se você sabe o que é vazão mássica, enfim. Aqui eu fiz um apanhado aqui de alguns termos mais usuais nesse universo de ar-condicionado. Aqui na outra página tem outras coisas que seria legal você pesquisar, caso você não saiba, né? Trocas de ar por hora, o que que é, set point, entalpia do ar, enfim, fator de diversidade, né? Schedules, enfim. Tem um monte de coisa aqui bem bacana. Supply return, enfim, chilled water, enfim, tem muita coisa bacana aqui. Se você puder, invista aí alguns minutos dando uma olhada. Eu não vou falar aqui de todos, não vou explicar também, eu vou deixar mais um dever de casa para que você possa dar uma validação nos seus conhecimentos. E caso você não saiba também, não vai ter nenhum problema. A grande parte desses conceitos aqui nós vamos usar durante o treinamento. E eu vou explicar um a um, caso você não saiba tudo que nós fomos fazendo aqui, eu vou explicando para vocês. Bom, falando então rapidamente aqui de carga térmica, o foco do nosso curso é desenvolver um cálculo, né, uma análise da carga térmica do ambiente. E o que é carga térmica? Para quem nunca viu, não sabe o que é carga térmica, bom, a carga térmica, vamos pensar num ambiente aqui, coloquei um ambiente, tem uma pessoa aqui, nós temos uma série de setinhas aqui, um monte de coisas acontecendo. Basicamente, carga térmica é o quanto que eu tenho de calor ou de frio depositado em um ambiente. Vamos supor que esse ambiente aqui, eu tenho aqui perda de calor, eu tenho armazenamento de energia, eu tenho aquecimento e ganho de calor também. Então, se eu estou num ambiente, eu tenho, por exemplo, um computador. Esse computador, você está aí na tela de computador também, se você colocar a mão próximo dele de algum lugar, você vai ver que ele vai estar quente, ele vai estar rodando aquele processador, aquele ventilador dele. Isso faz com que ele fique quente e vá dissipando uma energia para o ambiente. Que energia é essa? Essa energia é o calor, é uma energia em forma de calor que ele traz para o nosso ambiente, né? Fazendo com que a temperatura do nosso ambiente ela vá sendo, né, aumentada com base nessa distribuição de calor que ele está produzindo aqui. O mesmo acontece com a lâmpada. Se eu tenho uma lâmpada, ele emite luz, né? Ela tem um reatorzinho ali. As lâmpadas LED hoje em dia são muito mais eficientes, mas ainda assim contribuem para aquecer o meu ambiente. Então é uma carga térmica que eu estou imputando no meu ambiente, né? Uma carga de iluminação. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma pessoa. Pessoas também ela fornecem calor para o ambiente. A gente tem normatizado isso, valores em watts, dependendo do tipo de atividade que a pessoa está exercendo, se ela está em pé, se ela está sentada, se ela está correndo, trabalho leve, pesado, moderado e por aí vai. A gente tem valores, né? A pessoa vai dissipar aqui calor em forma de calor sensível e calor latente também. Vou falar um pouco mais sobre esses conceitos aqui. Agora, se eu tenho aberturas na minha sala, algum buraco, alguma janela que não tem uma vedação adequada, eu vou ter uma infiltração de ar no meu ambiente. Isso faz com que, num dia muito quente, se aqui dentro vai estar 23 graus, por exemplo, vamos supor que aqui está 23 graus, 24 graus Celsius. Se aqui está 30, o que vai acontecer? Esse ar que está entrando aqui no meu ambiente, ele está vindo a 30 graus. Então, isso é uma parcela de calor de infiltração. Ou seja, tem um calor que está infiltrando no meu ambiente por conta de um volume de ar, seja ele pequeno ou grande, com esses 30 graus aqui que está lá fora, né? Piso, ganho de piso. Aqui está falando de piso, mas eu tenho piso, eu poderia ter um forro aqui, eu tenho as paredes, eu tenho portas, janelas, tudo que são superfícies, né?
construtivas, elementos construtivos fazem eu ter um ganho de calor também no meu ambiente. O sol, eu tenho também calor gerado pelo sol. Aqui a gente vê os raios solares, calor por radiação, enfim, eu tenho uma série de parcelas de calor, né, várias cargas de calor que compõem no final o que eu chamo de carga térmica para o meu ambiente. Então, por isso que quando você vai lá nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, vai comprar um ar-condicionado, e você quer que esse ar-condicionado faça o quê? Quando você coloca uma máquina de ar-condicionado aqui na parede, você quer que ele vença toda essa geração de calor aqui. Se a geração de calor sua dá, por exemplo, 8.000 BTUs, né? 8K aqui de 1000, 8.000 BTUs, você vai colocar uma máquina ali de 9.000 BTUs, 12, né? Para que você fique ali tranquilo naquele ambiente. Se a carga térmica que você calculou, somada aqui de pessoas, pisos, enfim, sei lá, deu 15.000 BTU, você vai colocar uma máquina de 18.000 BTU. Então a ideia de carga térmica é exatamente isso. Eu combater uma carga que está trazendo algum malefício para o meu ambiente, né? E a gente pensa muito em carga térmica sempre quando é frio, mas a palavra carga térmica serve para o quente também, tá? Em países muito frios, o que acontece? O fluxo é o inverso do que nós temos aqui. Em países frios, eles vão ter lá, por exemplo, aqui fora, sei lá, 5 graus, e eles querem manter aqui dentro a 22 graus, por exemplo. Eles também têm carga térmica positiva e cargas negativas também. Cargas negativas e positivas sempre vão existir. Então, o ar que vai infiltrar aqui agora não está mais entrando a 30, vamos supor lá num país europeu, ele vai entrando a 5, 6 graus, né? Isso vai fazer com que, se eu tenho um ar que está lá fora a 5 graus, eu quero manter a 22, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que jogar ar gelado ou ar frio aqui para manter a 22, né? Então a gente começa a trabalhar com aquecimento nesses casos, né? Agora a minha ideia não é mais climatizar de forma que eu fique mais frio, e sim mais quente. Se eu jogar esse ar aqui a 5 graus, o ar de ventilação, enfim, tudo a 5 graus, eu vou congelar o pessoal lá dentro. Então a gente tem recursos para que faça com que esse ar seja insuflado aqui a tantos graus que vai manter o meu ambiente a 22 graus Celsius. Então esse é o conceito de carga térmica, a gente manipular as condições internas para que a gente atinja uma determinada temperatura e sempre correndo atrás da carga térmica, né? Sempre combatendo aqueles valores. Lembrando que esses valores, eles podem ser constantes, eles podem ser em horários determinados. Por exemplo, vou colocar aqui carga térmica e aqui hora, T de tempo. A carga térmica, por exemplo, de insolação, aqui é tempo, vou colocar aqui 12 horas, metade. 12 horas. Vamos supor então que uma carga térmica de insolação, essa carga aqui, ó, ela não começa no meu dia, né, 0 horas, ela começa quase nenhuma. Lá para as 6 da manhã, 7 que o sol começa a aparecer, que eu vou ter uma carga térmica. Eu vou ter o pico dela ali, a gente já sabe que é por volta das 15 horas, 14 horas, né? Então, o meu pico de carga térmica do sol pode ser nesse ponto aqui. Mas o meu pico de carga térmica de equipamentos, por exemplo, tem um determinado processo que acontece na minha planta, sei lá, meio-dia, às 11 horas. Eu posso ter um pico de equipamento diferente do que eu tenho do pico de insolação. E por aí vai, cada parcela pode ter o seu pico diferente uma da outra. Então, quando a gente calcula carga térmica, principalmente no RTS, esse conceito é muito importante que você tenha em mente, a gente vai calcular carga de pico, ou seja, a gente vai somar todos os valores e não é porque minha carga térmica aqui deu, sei lá, esse ponto aqui deu 10 TRs, que meu equipamento vai ter 10 TRs, não, a gente tem que calcular tudo juntando uma parcela de carga com a outra. Bom, para essa aula seria isso, é mais um conceito inicial de carga térmica. Caso tenha esquecido de falar sobre alguma coisa, nós vamos complementando durante o curso. Então eu aguardo você na próxima aula.